Em 1474, nascia no altiplano mexicano um menino chamado Cuautla-Toatzin, que significa aquele que fala como águia. Filho de uma família indígena humilde, ele cresceu em um mundo que logo seria transformado para sempre. Quando tinha cerca de 13 anos, os conquistadores espanhóis chegaram ao México, trazendo não apenas armas, mas uma nova fé que ele ainda não conhecia. A vida de Cuautla-Toatzin era simples. Ele cultivava a terra, vivia em uma pequena comunidade e seguia as tradições de seu povo. Mas em 1524, algo dentro dele mudou. Aos 50 anos de idade, ele ouviu pela primeira vez sobre Jesus Cristo e Maria. A mensagem tocou seu coração de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele pediu o batismo e recebeu um novo nome, Juan Diego. A partir daquele dia, Juan Diego não foi mais o mesmo. Sua fé simples e profunda o levava a fazer algo extraordinário. Caminhar 14 quilômetros descalço da sua aldeia Cuautitlán até a igreja de Tlatelolco, apenas para participar da missa e aprender mais sobre Deus. Ele fazia esse percurso várias vezes por semana, atravessando montanhas e vales sem reclamar. Para ele, cada passo era um ato de amor. Juan Diego era viúvo. Sua esposa, Maria Lucia, havia falecido pouco tempo depois de ambos se converterem ao cristianismo. Ele vivia agora com seu tio Juan Bernardino, também convertido, em uma casa humilde. Nada em sua vida indicava grandeza aos olhos do mundo. Ele não tinha riquezas, não tinha posição social, não tinha educação formal. Era apenas um homem de fé, caminhando suas longas jornadas em silêncio. Mas Deus tem um jeito peculiar de escolher as pessoas. Enquanto os poderosos construíam impérios e os sábios debatiam teologia, um índio de 57 anos caminhava descalço pelas montanhas, sem saber que estava prestes a se tornar o protagonista de um dos maiores milagres documentados da história. Sua humildade seria sua força, sua simplicidade seria seu testemunho. O México vivia tempos difíceis. Eram apenas 10 anos desde a conquista espanhola e a tensão entre indígenas e conquistadores era palpável. Milhares de nativos haviam morrido, culturas milenares estavam sendo destruídas, e a conversão ao cristianismo era vista com desconfiança por muitos. O país precisava de uma ponte entre dois mundos, precisava de um sinal que todos pudessem entender, e esse sinal viria através do homem mais improvável. Não um bispo, não um nobre, não um guerreiro, mas um simples camponês que acordava antes do amanhecer para rezar e caminhar quilômetros apenas para estar perto de Deus. Juan Diego não sabia, mas em poucos dias, sua vida comum se tornaria extraordinária, e a história das Américas nunca mais seria a mesma. Era sábado, 9 de dezembro de 1531. Juan Diego acordou antes do amanhecer, como sempre fazia. O ar frio da madrugada mexicana cortava a pele, mas ele estava acostumado. Pegou seu tilma, um manto simples de fibra de maguey, e começou sua caminhada de 14 quilômetros em direção à igreja de Tlatelolco. O sol ainda não havia nascido, e o silêncio da montanha era absoluto. Quando chegou perto do cerro do Tepeyac, algo extraordinário aconteceu. Juan Diego ouviu uma música vinda do topo da colina. Não era uma música comum. Era como se centenas de pássaros cantassem em harmonia perfeita, uma melodia celestial que ele nunca havia escutado antes. Ele parou. Seu coração começou a bater mais forte. Aquele som não era deste mundo. Então, a música parou, e uma voz suave chamou seu nome. Juanito, Juan Dieguito. Era uma voz feminina, cheia de ternura, falando em sua própria língua, o Nahuatl. Juan Diego subiu a colina, o coração disparado. Quando chegou ao topo, viu algo que seus olhos não conseguiam processar completamente. Uma luz intensa, mas que não machucava os olhos, e no centro dessa luz, uma mulher jovem, radiante. Ela estava de pé sobre as rochas, envolta em um manto azul turquesa coberto de estrelas. Seu rosto era moreno. Suas feições eram indígenas como as dele. Ela sorriu com uma doçura que Juan Diego nunca havia visto em nenhum rosto humano. Ele caiu de joelhos, não por medo,
mas por uma reverência que brotou naturalmente de seu coração. Sabia que estava diante de algo sagrado, algo divino. A mulher falou: "Sabe, meu filho mais pequenino, quem sou eu? Eu sou a sempre Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus, pelo qual se vive. Eu desejo vivamente que se me construa aqui um templo, para nele mostrar e dar todo o meu amor, compaixão, auxílio e defesa, pois eu sou vossa piedosa mãe." Juan Diego mal conseguia respirar. A Mãe de Deus estava diante dele, falando com ele, um simples indígena. Ela continuou explicando que queria um templo naquele lugar exato, no Cerro do Tepeyac, onde pudesse acolher todos os que sofrem, todos os que precisam de consolo, todos os oprimidos e aflitos. E então ela deu a Juan Diego uma missão que parecia impossível. Ele deveria ir até o bispo da cidade do México e contar tudo o que havia visto e ouvido. O bispo precisava saber que a Virgem Maria havia escolhido aquele lugar para estar perto de seu povo. Juan Diego sentiu o peso da missão. Ele não era ninguém aos olhos do mundo. Como um índio pobre e sem educação conseguiria uma audiência com o bispo? Como convenceria uma autoridade tão importante de que havia visto a Mãe de Deus? Mas algo dentro dele sabia que não podia recusar. Aquela mulher radiante não estava pedindo, estava confiando. E Juan Diego, com toda sua fé simples, disse sim. Juan Diego desceu a colina com o coração acelerado. Suas mãos tremiam enquanto caminhava em direção à cidade do México, onde ficava a residência do bispo Fray Juan de Zumárraga. A cada passo, a magnitude da missão pesava mais sobre seus ombros. Ele era apenas um indígena de 57 anos, sem educação, sem poder, sem credibilidade. Como poderia convencer o bispo de que havia visto a Virgem Maria? Quando chegou ao palácio episcopal, os guardas o olharam com desconfiança. Um índio pedindo para falar com o bispo? Isso era incomum, mas Juan Diego insistiu com humildade e persistência. Depois de horas esperando, finalmente foi conduzido à presença de Fray Juan de Zumárraga, um franciscano espanhol conhecido por sua firmeza e prudência. O bispo estava sentado em sua sala, rodeado de livros e documentos. Juan Diego ajoelhou-se. Com voz trêmula, Juan Diego contou tudo. A música celestial no Cerro do Tepeyac, a luz que não machucava os olhos, a mulher radiante de rosto moreno e manto azul coberto de estrelas. As palavras dela em náhuatl, pedindo um templo naquele lugar. O bispo escutou em silêncio, seu rosto indecifrável. Quando Juan Diego terminou, o silêncio na sala era quase ensurdecedor. Fray Juan de Zumárraga não rejeitou a história imediatamente, mas também não acreditou. Ele conhecia casos de pessoas que alegavam visões, sonhos, experiências místicas. Como líder da igreja naquela região tão conflituosa, precisava ser cauteloso. Olhou para Juan Diego com uma mistura de compaixão e ceticismo. "Filho, volte outra hora. Preciso pensar sobre o que me disseste. Preciso de tempo para considerar isso com cuidado." Juan Diego saiu daquela sala com o coração partido. Ele havia falhado. A Virgem Maria havia confiado nele uma missão, e ele não conseguira convencer o bispo. Enquanto caminhava de volta para casa, uma sensação de inadequação tomou conta dele. Por que a Mãe de Deus havia escolhido justamente ele? Um homem sem eloquência, sem prestígio, sem nada que pudesse dar credibilidade à sua palavra. Certamente havia pessoas mais importantes, mais educadas, mais respeitadas. Ao anoitecer, Juan Diego voltou ao Cerro do Tepeyac, e lá estava ela novamente. A luz, a presença, o rosto cheio de ternura. Ele caiu de joelhos e, com lágrimas nos olhos, implorou: "Minha senhora, há muitas pessoas de importância que o bispo conhece e confia. Envie uma delas. Eles acreditarão nelas. Eu sou apenas um pobre índio. Não sou digno de tamanha missão. Não sou homem para isso." A Virgem Maria sorriu com uma doçura que dissolveu todo o medo de Juan Diego. Ela respondeu com palavras que ecoariam através dos séculos: "Meu filho mais pequenino, há muitos que eu poderia enviar, mas escolhi especificamente a ti. Volta amanhã ao bispo. Diga-lhe novamente em meu nome que sou eu, a sempre Virgem Maria,
Mãe de Deus, quem te envia? Juan Diego respirou fundo. Ela não havia desistido dele, e ele não desistiria da missão. No domingo, 10 de dezembro, Juan Diego voltou ao bispo. Dessa vez, Fray Juan de Zumárraga o recebeu com mais atenção, mas também com mais perguntas. Queria detalhes, queria provas, queria um sinal concreto de que aquela aparição era realmente da Mãe de Deus e não uma ilusão ou engano. Juan Diego prometeu buscar esse sinal e voltou para casa com o coração dividido entre esperança e ansiedade. Na segunda-feira, 11 de dezembro, a vida de Juan Diego foi atravessada por uma crise familiar. Ao chegar em casa, encontrou seu tio Juan Bernardino gravemente doente, ardendo em febre. A doença havia chegado de repente e com força devastadora. O velho homem mal conseguia falar, seu corpo tremia, e Juan Diego reconheceu os sinais de algo sério. Durante toda a noite, Juan Diego cuidou dele, molhando sua testa, dando-lhe água, rezando ao seu lado. Mas a condição do tio só piorava. Quando a terça-feira amanheceu, 12 de dezembro, Juan Bernardino pediu algo ao sobrinho. Vai buscar um padre. Preciso me confessar uma última vez. Preciso dos últimos sacramentos. Juan Diego sentiu o coração apertar. Seu tio estava se preparando para a morte. Juan Diego saiu correndo antes do amanhecer em direção a Tlatelolco, onde poderia encontrar um sacerdote. Mas havia um problema. O caminho normal passava pelo cerro do Tepeyac, e ele sabia que se passasse por lá, encontraria novamente a Virgem Maria. Como poderia explicar a ela que não havia conseguido o sinal? Como poderia dizer que precisava cuidar do tio em vez de cumprir a missão? A vergonha e o medo tomaram conta dele. Então Juan Diego fez algo muito humano. Tentou evitar o encontro. Decidiu contornar o cerro pelo lado leste, pegando um caminho mais longo. Talvez assim conseguisse buscar o padre sem ter que enfrentar a senhora. Seu tio estava morrendo, isso era urgente, isso era real. A missão do templo teria que esperar. Mas quando chegou ao outro lado do cerro, ela estava lá. A Virgem Maria apareceu exatamente no caminho que ele havia escolhido para fugir. Não havia como evitá-la. Juan Diego parou, respiração ofegante, e caiu de joelhos. Antes que pudesse explicar, ela falou com uma voz cheia de compaixão. Que há, filho meu mais pequenino? Para onde vais com tanta pressa? Juan Diego derramou tudo. A doença do tio, o medo da morte, a urgência de buscar um padre, a impossibilidade de continuar a missão naquele momento. Ele falou com lágrimas nos olhos, pedindo que ela compreendesse, que ela perdoasse sua fraqueza. E então a Virgem Maria disse as palavras que se tornariam o coração de toda a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Não estou eu aqui, que sou tua mãe. Não estás sob minha sombra e proteção? Não sou eu a fonte de tua alegria? Não estás no meu regaço? Que mais necessitas? Não te aflijas nem te preocupes com nada. Quanto à doença de teu tio, ele não morrerá. Neste mesmo instante, está curado. Juan Diego respirou fundo. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Não era apenas sobre construir um templo. Era sobre confiar completamente, mesmo quando tudo parecia impossível. Era sobre saber que, diante de qualquer desespero, ele nunca estava sozinho. A Mãe de Deus estava ali, presente, cuidando de cada detalhe de sua vida. E se o tio estava curado, então era hora de finalmente buscar o sinal que o bispo havia pedido. Talvez você também esteja tentando resolver tudo sozinho. Talvez tenha alguém na sua família que precisa de um milagre. Deixe nos comentários. Qual é o nome dessa pessoa? Vamos juntos pedir a intercessão de São Juan Diego e Nossa Senhora de Guadalupe. A Virgem Maria olhou para Juan Diego com ternura e disse: Sobe ao topo do cerro onde me viste pela primeira vez. Lá encontrarás flores. Colhe-as, junta-as e traz todas para mim. Juan Diego ficou confuso. Flores? No topo daquela colina rochosa e árida, era pleno inverno mexicano, dezembro, quando nada florescia naquela região. Mas ele havia aprendido a não questionar. Apenas obedeceu. Subiu a encosta íngreme do Tepeyac com dificuldade,
seus pés descalços encontrando apoio entre as pedras. Quando chegou ao topo, seus olhos não acreditaram no que viram. Ali, crescendo entre as rochas, havia rosas. Não eram rosas mexicanas comuns, eram rosas de Castilla, as rosas nobres da Espanha, que nunca haviam sido vistas naquela terra. Rosas vermelhas, vibrantes, perfumadas, cobertas de orvalho fresco, como se tivessem acabado de desabrochar em um jardim real. Era botanicamente impossível. Aquelas flores não existiam no México. Mesmo que existissem, jamais cresceriam em solo rochoso, sem cultivo, sem água, em pleno inverno. Mas ali estavam elas, dezenas delas, um jardim celestial no lugar mais improvável. Juan Diego ajoelhou-se e começou a colher as rosas com reverência, como se estivesse tocando algo sagrado. O perfume era inebriante, real, tangível. Quando juntou todas as flores que conseguiu carregar, Juan Diego desceu cuidadosamente a colina. Não tinha onde colocá-las, então abriu seu tilma, aquele manto simples de fibra de maguey que usava todos os dias, e fez dele uma espécie de bolsa. Colocou as rosas dentro do manto, segurando as pontas com cuidado. A Virgem Maria estava esperando por ele no sopé do cerro. Ela se aproximou e, com suas próprias mãos, arrumou as rosas dentro do tilma de Juan Diego. Tocou cada flor, organizou-as com um cuidado maternal, como se estivesse preparando um presente precioso. Então olhou nos olhos dele e disse: "Meu filho pequenino, estas flores são o sinal que levarás ao bispo. Diga a ele em meu nome que nelas verá minha vontade e que deverá cumpri-la. Mas escuta bem, não abras o teu manto diante de ninguém. Não mostres o que carregas dentro dele, até estar na presença do bispo. Só então abrirás." Juan Diego amarrou as pontas do tilma ao redor do pescoço, protegendo as rosas contra seu peito. Podia sentir o peso delas, o perfume atravessando o tecido rústico. Era um sinal impossível de ignorar. Rosas de Castilla em pleno dezembro mexicano. Rosas crescendo em solo pedregoso sem cultivo algum. Rosas que nenhum jardim espanhol, por mais cuidado que tivesse, conseguiria produzir naquela estação. Era a provisão celestial, a resposta divina à dúvida humana. Ele partiu em direção à cidade do México com o coração acelerado. Dessa vez, não havia medo nem insegurança. Carregava consigo a prova que o bispo havia pedido. Não eram palavras, não era um testemunho que poderia ser questionado. Era algo físico, concreto, milagroso. Enquanto caminhava, Juan Diego não sabia que dentro daquele manto simples havia muito mais do que rosas. Havia um milagre que duraria séculos. Juan Diego chegou ao Palácio Episcopal no início da tarde de 12 de dezembro de 1531. Os mesmos guardas que o haviam visto antes olharam com desconfiança para aquele índio que insistia em voltar. Mas Juan Diego não se intimidou. Pediu com firmeza para ver o bispo, dizendo que trazia o sinal que havia sido solicitado. Depois de mais espera, finalmente foi conduzido à presença de Fray Juan de Zumárraga. O bispo estava acompanhado de outros sacerdotes e assessores. Todos olharam para Juan Diego com curiosidade e ceticismo. Que sinal poderia um pobre índio trazer que convenceria o líder da igreja naquela região? Juan Diego se aproximou, o tilma amarrado firmemente contra o peito. Ele podia sentir o perfume das rosas atravessando o tecido, mas manteve o manto fechado, exatamente como a Virgem havia instruído. Com voz calma, Juan Diego contou novamente seu encontro com a Virgem Maria. Falou sobre a música celestial, a luz radiante, as palavras dela em sua própria língua. Falou sobre o pedido para construir um templo no Cerro do Tepeyac. E então disse: "Ela me enviou ao topo da colina para colher flores. Encontrei rosas de Castilla crescendo entre as pedras em pleno inverno. Ela mesma arrumou estas flores com suas mãos e me disse para trazê-las como prova." O silêncio na sala era pesado. Rosas de Castilla, no inverno mexicano, em solo rochoso, era impossível. Mas Juan Diego não esperou mais perguntas. Com reverência, soltou as pontas do tilma e abriu o manto diante do bispo. As rosas caíram ao chão, uma cascata perfumada de vermelho e verde, espalhando-se aos pés de Fray Juan de Zumárraga.
O perfume encheu a sala instantaneamente. Mas ninguém estava olhando para as rosas. Todos os olhos estavam fixos no tilma de Juan Diego. Ali, impresso no tecido rústico de fibra de maguey, estava uma imagem. A imagem de uma mulher jovem de pele morena, vestida com um manto azul turquesa coberto de estrelas douradas. Suas mãos estavam unidas em oração, seu rosto inclinado em humildade, seus olhos semicerrados em contemplação. Era a Virgem Maria, exatamente como Juan Diego havia descrito. Fray Juan de Zumárraga caiu de joelhos. Suas mãos tremiam, lágrimas escorriam por seu rosto. Ele havia pedido um sinal, e Deus havia respondido de uma forma que ultrapassava qualquer expectativa humana. Não eram apenas as rosas impossíveis. Era aquela imagem que não havia sido pintada por mãos humanas, que havia aparecido instantaneamente no momento em que as rosas caíram. Era a resposta divina à sua descrença. Os outros sacerdotes também se ajoelharam. Alguns choravam, outros oravam em voz alta. Todos estavam em choque diante do que viam. Juan Diego permaneceu em pé, segurando o tilma, ainda processando o que havia acontecido. Ele não sabia que aquele momento mudaria a história do México e das Américas. Ele não sabia que aquela imagem se tornaria o símbolo mais poderoso da fé católica no continente. Ele só sabia que havia cumprido sua missão. O tilma de Juan Diego era feito de fibra de maguey, uma planta semelhante ao cacto usada pelos indígenas para fazer tecidos rústicos. Esse tipo de material tinha uma durabilidade conhecida, cerca de 20 anos antes de se desfazer completamente. Era um tecido comum barato, usado por pessoas pobres como Juan Diego. Nada nele indicava que pudesse preservar qualquer coisa por muito tempo, mas aquela imagem desafiaria todas as leis da natureza. Quase 500 anos se passaram desde aquele dia de dezembro de 1531. O tilma deveria ter virado pó há séculos, mas até hoje a imagem permanece intacta, vibrante, sem sinais de deterioração. O tecido nunca foi tratado com nenhum tipo de conservante. Ficou exposto durante décadas à umidade, ao calor, à fumaça de velas, ao toque de milhões de peregrinos. E mesmo assim, continua preservado de forma inexplicável. Em 1979, cientistas da NASA foram convidados a examinar a imagem usando tecnologia infravermelha e análise digital. O Dr. Philip Callahan, biofísico especializado em análise de pinturas, liderou o estudo. Os resultados deixaram a equipe científica perplexa. Não havia sinais de pinceladas, não havia esboço prévio. Não havia camadas de tinta sobrepostas como em qualquer pintura humana. A imagem simplesmente estava ali, como se tivesse sido impressa instantaneamente no tecido. Mas as descobertas científicas foram ainda mais longe. Em 1929, um fotógrafo oficial do santuário notou algo extraordinário nos olhos da Virgem na imagem. Eram pequenos demais para serem vistos a olho nu, mas, quando ampliados, revelavam reflexos. Em 1962, o Dr. José Asti Tungsman, engenheiro de sistemas da IBM, estudou esses reflexos usando processamento digital de imagens. O que ele encontrou era impossível. 13 figuras humanas, refletidas nas córneas da Virgem. Essas 13 pessoas correspondiam exatamente às que estariam presentes na sala do bispo naquele dia. Fray Juan de Zumárraga, Juan Diego, os assessores, os servos. Era como se a imagem tivesse capturado aquele momento exato, registrando nas córneas da Virgem as testemunhas da revelação. Nenhum artista do século XVI conhecia a lei ótica da reflexão nas córneas humanas. Esse conhecimento só viria séculos depois. Era uma assinatura divina que nenhuma técnica humana poderia reproduzir. Outro detalhe científico deixou os pesquisadores sem resposta. Quando medida com termômetros infravermelhos modernos, a superfície da imagem mantém uma temperatura constante de 36,6 graus Celsius, exatamente a temperatura do corpo humano vivo. O tecido ao redor da imagem tem temperatura ambiente normal, mas a área onde está a figura da Virgem permanece aquecida, como se houvesse uma fonte de calor inexplicável emanando dali. As estrelas no manto azul da Virgem
também revelaram um mistério extraordinário. Em estudos astronômicos realizados no século XX, descobriu-se que as estrelas estão dispostas exatamente como o céu noturno estava posicionado sobre a cidade do México na madrugada de 12 de dezembro de 1531. Não é uma representação aproximada. É um mapa astronômico preciso daquele momento exato. Como um índio do século XVI ou qualquer artista daquela época poderia conhecer a astronomia com essa precisão. O impacto da imagem de Guadalupe foi imediato e avassalador. Nos 10 anos seguintes às aparições, entre 1531 e 1541, 9 milhões de indígenas se converteram ao cristianismo. 9 milhões. Para colocar em perspectiva, isso representa uma média de quase 2.500 batismos por dia durante uma década inteira. Era um movimento de conversão sem precedentes na história da humanidade. Mas o que causou essa transformação massiva? A resposta estava na própria imagem. A Virgem de Guadalupe falava a linguagem dos indígenas de uma forma que nenhum missionário europeu havia conseguido. Ela apareceu com rosto moreno, com feições indígenas. Não era uma virgem europeia imposta pelos conquistadores. Era uma mãe que se parecia com eles, que os compreendia, que os amava como eram. Os símbolos na imagem eram uma carta de amor escrita na linguagem asteca. A Virgem estava de pé, mas levemente inclinada, em postura de humildade e respeito. Usava uma faixa preta abaixo do ventre, o símbolo asteca de maternidade. Ela estava grávida. Para um povo que havia praticado sacrifícios rituais, acreditando que os deuses exigiam sangue para manter o universo funcionando, aquela imagem revelava algo revolucionário. Deus não pedia sacrifício humano. Ele mesmo se oferecia em sacrifício por amor à humanidade. As flores no vestido da Virgem tinham um significado profundo na cultura asteca. Cada flor representava vida, verdade, beleza. O manto azul turquesa era a cor usada apenas pela realeza asteca, indicando que ela era uma rainha. As estrelas douradas mostravam que ela vinha do céu. O sol atrás dela e a lua sob seus pés comunicavam que ela era maior que os deuses astecas do sol e da lua. Era uma mensagem teológica completa, transmitida visualmente para um povo que havia perdido sua identidade cultural. O Cerro do Tepeyac, onde as aparições aconteceram, tinha um significado histórico especial. Era o local onde ficava um antigo templo dedicado a Tonantzin, a deusa mãe asteca. Os indígenas costumavam peregrinar até aquele lugar para honrar a deusa da fertilidade e da maternidade. Quando a Virgem Maria escolheu aparecer exatamente ali, ela não estava destruindo a cultura indígena. Estava redimindo-a, mostrando que o verdadeiro amor maternal não vinha de um ídolo de pedra, mas da mãe do verdadeiro Deus. A construção da primeira ermida começou imediatamente após a revelação. O bispo Fray Juan de Zumárraga ordenou que uma capela simples fosse erguida no Cerro do Tepeyac, em 1531. Em 1533, uma capela maior foi construída para acomodar os milhares de peregrinos que começaram a chegar. O tilma com a imagem foi colocado em um altar especial, e o fluxo de visitantes nunca parou desde então. Juan Bernardino, o tio de Juan Diego, tornou-se uma testemunha crucial de outro milagre. Quando Juan Diego voltou para casa, após a revelação da imagem, encontrou seu tio completamente curado, exatamente como a Virgem havia prometido. Juan Bernardino contou que a própria Virgem havia aparecido para ele em seu leito de enfermidade, curando-o instantaneamente. E foi ele quem revelou o nome pelo qual ela queria ser conhecida, Guadalupe, que na língua náhuatl soa como Tlecuautlapcupel, significando aquela que esmaga a serpente de pedra. Era uma referência direta ao fim dos sacrifícios humanos e à vitória sobre as antigas divindades que exigiam sangue. Após a revelação da imagem, Juan Diego poderia ter se tornado uma celebridade. Poderia ter viajado contando sua história, recebendo honras, vivendo do prestígio de ter sido escolhido pela Virgem Maria. Mas ele fez exatamente o oposto. Juan Diego escolheu o silêncio, a humildade e o serviço discreto. Com a permissão do bispo,
Ele se mudou para uma pequena casa ao lado da ermida no cerro do Tepeyac e dedicou o resto de sua vida a cuidar do santuário. Durante 17 anos, de 1531 até 1548, Juan Diego viveu como guardião da imagem sagrada. Ele limpava a capela, mantinha as velas acesas, recebia os peregrinos que chegavam aos milhares, contava sua história para quem quisesse ouvir. Não cobrava nada, não pedia reconhecimento. Vivia da caridade dos fiéis e da providência divina, exatamente como havia vivido antes das aparições. As pessoas vinham de todas as partes do México para ver a imagem e ouvir o testemunho do homem simples que havia conversado com a Mãe de Deus. Juan Diego recebia a todos com a mesma gentileza, fossem ricos ou pobres, indígenas ou espanhóis, autoridades ou camponeses. Ele havia se tornado uma ponte viva entre dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Sua presença silenciosa era um testemunho mais poderoso do que qualquer sermão. Juan Diego morreu em 30 de maio de 1548, aos 74 anos de idade. Sua passagem foi tranquila, cercado por aqueles que o amavam, no lugar que ele havia escolhido como seu lar final. Foi enterrado próximo à ermida que havia cuidado com tanto carinho. E mesmo após sua morte, seu exemplo de humildade e obediência continuou inspirando milhões de pessoas através dos séculos. Mas a Igreja levou séculos para reconhecer oficialmente sua santidade. Não porque houvesse dúvidas sobre sua vida piedosa ou sobre a veracidade das aparições, mas porque os processos de canonização são longos e rigorosos, exigindo investigações detalhadas, documentação extensa e comprovação de milagres atribuídos à intercessão da pessoa. Juan Diego teve que esperar mais de 450 anos para receber o reconhecimento formal da Igreja Universal. Em 31 de julho de 2002, o Papa João Paulo II canonizou Juan Diego em uma missa solene na Basílica de Guadalupe, diante de milhões de fiéis. Foi um momento histórico, o primeiro indígena das Américas a ser declarado santo pela Igreja Católica. Juan Diego tornou-se oficialmente São Juan Diego Cuauhtlatoatzin, padroeiro dos povos indígenas das Américas, modelo de humildade, exemplo de obediência à vontade divina. Seu legado não está em palavras eloquentes ou em grandes feitos visíveis. Está na simplicidade de quem disse sim quando Deus chamou. Está na coragem de um homem que se sentiu inadequado, mas ainda assim obedeceu. Está na perseverança de quem continuou servindo em silêncio mesmo depois do milagre. São Juan Diego nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, e que a verdadeira grandeza não está em ser visto pelos homens, mas em ser fiel à missão que Deus confia, mesmo quando ninguém está olhando. A história de São Juan Diego não é apenas um relato histórico de 500 anos atrás. É uma mensagem viva para cada um de nós hoje. Quando olhamos para aquele homem simples caminhando descalço pelas montanhas, sentindo-se inadequado para a missão que recebeu, vemos um espelho de nossas próprias inseguranças. Quantas vezes Deus nos chama para algo e respondemos: envie outra pessoa mais preparada, mais capaz, mais digna. A grande lição de Juan Diego é sobre disponibilidade, não capacidade. Ele não tinha educação formal, não tinha prestígio social, não tinha eloquência para convencer autoridades, mas tinha algo que Deus valoriza acima de tudo: um coração disposto a obedecer. Quando a Virgem Maria lhe disse para ir ao bispo, ele foi. Quando lhe mandou subir a colina para buscar rosas impossíveis, ele subiu. Quando precisou confiar contra todas as evidências, ele confiou. E isso mudou a história. Hoje, a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, é o segundo santuário católico mais visitado do mundo, perdendo apenas para o Vaticano. Mais de 20 milhões de pessoas peregrinam até lá todos os anos. O tilma de Juan Diego continua exposto, desafiando explicações científicas, testemunhando silenciosamente o amor de Deus por seu povo. E a cada dia, milhares de pessoas se ajoelham diante daquela imagem, buscando esperança, cura, direção. A mensagem de Guadalupe é especialmente poderosa para quem se sente pequeno, insignificante ou incapaz.
A Virgem não apareceu para o bispo, não apareceu para os nobres espanhóis, não apareceu para os teólogos cultos. Ela escolheu um índio viúvo de 57 anos que caminhava quilômetros descalço apenas para rezar. Isso nos diz algo profundo sobre como Deus trabalha. Ele se deleita em usar os humildes para confundir os sábios, os fracos para envergonhar os fortes. Se você tem alguém na sua família que ainda não conhece a Deus, a história de Guadalupe traz uma esperança extraordinária. 9 milhões de conversões em 10 anos. Corações que pareciam impossíveis de alcançar foram tocados por aquela imagem. Famílias divididas encontraram unidade. Povos em guerra encontraram paz. A intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe é poderosa especialmente para a conversão de entes queridos. São Juan Diego, que viu o impossível acontecer, intercede por todas as situações que parecem sem solução. As palavras da Virgem a Juan Diego ecoam através dos séculos e chegam até você hoje. Não estou eu aqui que sou tua mãe? Não estás sob minha sombra e proteção? Não importa o que você esteja enfrentando neste momento. Não importa quão impossível pareça a sua situação. Não importa quão inadequado você se sinta para o chamado que Deus colocou em seu coração. A mesma mãe que acolheu Juan Diego está aqui para você. A vida de São Juan Diego nos convida a uma peregrinação espiritual pessoal. Não necessariamente uma peregrinação física ao México, mas uma jornada interior de humildade, confiança e obediência. É um chamado para parar de dizer "não sou capaz" e começar a dizer "estou disponível". É um convite para acreditar que Deus faz o impossível através de pessoas comuns que simplesmente dizem sim. E é uma promessa de que quando você se coloca nas mãos de Deus, mesmo suas inadequações se tornam instrumentos de milagres. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com aquela pessoa que precisa saber que Deus escolhe os humildes. E nos comentários conte qual parte da história de Juan Diego mais falou com você.